Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de aula com a Placida. E hoje nós vamos fazer a atividade que ela pertence ao campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Pro que é isso? Vamos lá. Vocês vão abrir no portal e vocês vão ver a imagem, tá? Que vai ser de um aquário e de um peixinho. Nós vamos seguir um pouquinho nessa mesma linha, tá? E a atividade, ela vai dizer o seguinte: o objetivo principal dessa atividade, produzir suas próprias histórias orais com base em imagens. Então, eu estou dando a imagem, que é o aquário e o peixe. E agora, o que eu faço? Vocês lembram quando a Pro falou que muitas vezes antes da gente aprender a escrever, a gente aprende a ler? Porque a gente consegue identificar as imagens, a gente consegue associar elas e assim por diante. Pois é, até eu trouxe um exemplo bem legalzinho hoje para vocês verem como na sala de aula talvez a gente fizesse dessa forma, como vocês iriam descobrir. Por exemplo, aqui a Pro tem uma borboletinha, talvez a Pro vai colocar mais pertinho para vocês poderem ver, tá bom? Ó, aqui nós temos uma borboletinha, aqui nós temos a cozinha, o chocolate, tem uma fada madrinha. Aqui a gente tem só a parte das pernas, que é uma perna de pau, um olho de vidro e um pica-pau. Se eu perguntar para vocês agora assim, isso daria para contar uma história Bem, nós poderíamos contar uma história visualizando essas imagens, né? Mas se eu disser para vocês que elas também podem pertencer a uma musiquinha, eu poderia usar essa atividade na sala de aula com vocês, dando esses recortes, e daí vocês iriam pensar, vamos ver, borboletinha, cozinha, chocolate, madrinha, perna de pau, olho de vidro, pica-pau. Olha que legal. Então, é a borboletinha, ela tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Aí depois vem o poti-poti, perna de pau, o olho de vidro e o nariz de pica-pau. Opa! Mas vocês, isso ali é mais ou menos para vocês terem uma noção de como vocês conseguem decifrar, vamos dizer assim, né, um mistério. Como vocês conseguem visualizar uma imagem e a partir dela vocês podem criar narrativas. Por exemplo, até se eu mostrasse só a imagem da borboleta, né? A gente lembra quando a gente fez a caixinha de música, que tinha os CDs e cada CD tinha o desenho de uma musiquinha, né? Do personagem principal da musiquinha. Nós tínhamos a borboletinha. Então, quando a Pro mostrava o CD da borboletinha, você já sabia o que era a música da borboletinha. Mas nós tínhamos a outra borboletinha, que era uma borboletinha branca, né? Porque tem a outra música da borboletinha, borboleta branca e bela, lembra? Pois é, e assim vai, daí também teria tinha a imagem do sapo, vocês conhecem a musiquinha, e é dessa forma que a gente começa a visualizar e a gente começa a entender. Eu mostro para vocês uma imagem e vocês me dizem o que é, aí eu faço um desafio. Vamos descobrir? Então, é esse o desafio de hoje. Então, vocês vão ter que criar uma historinha. A historinha tem que ser... como é que eu vou dizer para vocês? A BNCC hoje, ela traz a criança como... a criança sempre foi, né? Em toda a educação, a criança, ela sempre foi o principal de tudo, né? Ele sempre foi como é que a gente tem o ator principal, né? Quando por exemplo, do filme da Cinderela, a Cinderela é o personagem principal da história. Então, a criança, ela sempre foi o personagem principal. O professor é um mediador, ele tá ali para auxiliar, mas a criança, ela vai descobrir sozinha, né, a gente vai dando todas as ferramentas e ela vai automaticamente, ela vai descobrindo, ela vai construindo as suas descobertas.
E a BNCC agora, ela vem mesmo para reforçar muito mais isso. Às vezes a gente fala muito de estereótipo de dar uma imagem, uma árvore. Não, por que a árvore tem que ser verde? A árvore não precisa ser verde, né? E às vezes não, mas a árvore ela é verde. Beleza? Se a criança quiser pintar uma árvore de azul, a imaginação é dela. Tudo tem o seu tempo. Obviamente que tem crianças que elas já associam, não, mas a árvore é verde. Beleza? Não vai ser eu que vou dizer para você assim, não, a árvore tem que ser verde. Não, isso não é mais, não funciona mais dessa forma. No tempo que a Pro foi alfabetizada, no tempo que a Pro esteve na escola, as coisas mais ou menos eram dessa forma, né? A gente fala muito do método tradicional de que o professor, ele estava ali para te passar tudo e você era um simples você ia associando tudo que ele lhe mandava, você ia acumulando informações, as informações e você ia trabalhando. Hoje não. Hoje o professor, ele dá a ferramenta, ele te auxilia e você vai construindo o seu saber. Então, eu coloquei o peixinho e coloquei o aquário, porque como a gente está nessa atividade, tendo essas aulas à distância, para se tornar mais fácil, né? Mas, por exemplo, se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula, teria várias imagens, eu colocaria ali e eu diria, eu diria para a Emanuele, vai lá e escolhe uma imagem. Eu diria para Paulo, vai lá e escolhe uma imagem. O Carlos, escolhe uma, o Miguel, né? E o pessoal e as outras crianças também do jardim, o Brian, o outro Brian do Jardim 2, que a gente tem dois, né? A gente tem o Miguel do Jardim 1, tem o Miguel do Jardim 2. É uma miscelânea ali de criança, né? Então, cada um pegaria uma imagem diferente. Aí, eu poderia dizer assim, agora você vai me contar uma história, o que você tá vendo? E a imaginação ia fluir. Você ia criar a sua história. É o famoso, como às vezes a gente fala, eu tenho um hábito já, como eu trabalho com educação infantil há muitos anos, sempre trabalhei só com educação infantil, que eu falo muito o ler sem saber ler, né? Porque você tá tendo ali as imagens e você vai construir. Então, a gente tem a imagem do peixinho e a gente tem a imagem do aquário. Que história que eu posso criar? O que eu posso criar? Tem que ser só o peixinho, tem que ser só o aquário? Beleza? Mas o que tem mais dentro do aquário? O que eu posso colocar dentro do aquário? Eu posso colocar mais um peixinho? Eu posso colocar mais um peixinho se na minha história fala de um peixinho que se sentia sozinho e queria um amiguinho. Eu posso colocar outro peixinho ali dentro. Ai, mas o aquário do meu peixinho, ele tava tão tristinho e eu fui lá e comprei tal objeto, porque vocês às vezes tem vários, dentro de um aquário, às vezes a gente encontra um monte de coisinhas diferentes, né? Porque tudo tem até pra divertir os bichinhos, né? Às vezes tem uns castelinhos que é pra eles poderem passarem por dentro, tem as pedrinhas coloridas e tem imensas possibilidades. Então, é isso que a gente vai fazer. Vocês vão criar a história de vocês, a narrativa de vocês, tá? Aí depois diz ali, ó, o pai como escriba. Por que o pai como escriba? Porque independente de vocês conseguirem falarem, contarem a história da maneira de vocês, alguém vai ter que escrever, né? Mas vocês não podem falar muito rápido, tá? Senão os papais e a mamãe não vão conseguir acompanhar vocês. Então, vocês vão contar. Como é que começa uma história? Geralmente a gente sempre vê aquela assim, era uma vez, né? Beleza, pode ser assim. Mas você também não precisa começar dessa forma, você pode começar da forma que você queria. Eu tinha um aquário, nesse aquário tinha um peixe. E ali você vai criando a sua história. O peixe, ele era de tal cor, ou de tal cor, ou de tal cor. Se vocês quiserem procurar ali, o peixe era o Nemo, pintar que nem o Nemo, beleza. Mas a história é de vocês vão criar uma história. Aí vocês podem, vamos supor, tem que fazer um livrinho? Não precisa fazer um livrinho, tá? Mas vocês vão fazer o desenho, que ali a Pro coloca mais ou menos assim, a Pro sempre dá um exemplo de uma imagem para se tornar mais fácil, né, para os pais. Mas vocês vão fazer o desenho,
Daí, o que vocês podem fazer? Querem desenhar um peixinho à parte, depois colar ali dentro? Beleza, já querem desenhar direto ali dentro? Enquanto o desenho já vão, aí a criatividade vai vindo, vocês já vão pegando, já vão desenhando ali, já vão contando a história. Maravilha! A criatividade é toda de vocês, tá? A Pro tá aqui apenas para dar um símbolo. E o que a Pro usou ali atrás, aqui nessas imagens, ó, da musiquinha, porque na verdade aqui é a musiquinha da borboletinha, né? Que a Pro, ela decodificou, ela colocou em símbolos para que vocês pudessem visualizar de que às vezes a gente pode até mesmo cantar uma historinha só visualizando a imagem, mas eu também poderia cantar uma historinha. Por exemplo, eu tenho aqui o pica-pau. Era uma vez um pica-pau que andava pela floresta e de repente ele encontrou uma fada madrinha. Eu vou criando aí a minha imaginação, mas eu não vou contar para vocês porque vai perder a graça, né? Mas é essa atividade que vocês vão fazer. Usem a imaginação de vocês, não precisa ser um texto longo, né? Apenas contem, imaginem um aquário, um peixe. Imaginem, o que vocês poderiam fazer nessa atividade? Até quando eu coloquei, essa semana quando eu resolvi trabalhar com aquário e com peixe, eu ainda lembrei assim, né? A gente tá praticamente hoje em dia o nosso lar, né? Tá sendo o nosso aquário, né? A gente tá todo mundo ali dentro, né? A maioria então ali dentro nós somos os peixinhos dentro do nosso aquário. A nossa casa virou o nosso aquário particular, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode sair de casa, só em casos realmente são necessários. A gente, principalmente a criança, tenho certeza que a maioria dos pais, todos estão cuidando muito para que os filhos não se exponham. Aqui em casa, eu sou a que menos saio, né? Eu e o Raul, a gente está sempre em casa. Os outros, como trabalham, eles precisam sair, né, por causa do trabalho deles, mas eu digo que eu estou dentro do meu aquário. Às vezes eu saio porque eu venho para cá, mas esse aqui é o meu segundo aquário, né? Esse aqui é o meu aquário de inspirações. Aqui eu tenho muitas histórias aqui dentro, né? Vocês estão vendo, né? Vocês estão tudo ali em volta da minha... Por onde eu olho, tenho vocês tudo em volta. Então, é essa atividade, tá? Então, escuta, fala, pensamento e imaginação. Vamos botar essa cabecinha para trabalhar? Vamos ver o que vai dar? Gente, olha, eu fico pensando dessa atividade numa sala de aula, nossa, ela ia ser uma riqueza tão grande. Mas a gente vai voltar e não vai faltar oportunidade para a gente poder fazer essa atividade juntinhos, tá bom? Então, não esqueçam de fazer a atividade, vocês vão contar a história, a mamãe vai gravar e ela vai escrever, né? Vai gravar também depois vocês contando e vai mandar para a Pro, tá? A Pro quer ver a imaginação de vocês, porque eu acredito que todos somos diferentes, então vocês, cada um vai ter uma imaginação diferente, então vai sair muitas histórias diferentes. E quem sabe depois a gente não monta um livrinho de histórias, Mas um livrinho com todas as histórias de vocês. Porque vai ter um momento que a gente vai se reunir todo mundo junto e a gente vai dar uma olhadinha para trás das atividades que a gente fez e a gente vai dizer assim, nossa, que legal, quanta coisa foi produzida. Eu sei porque eu produzo muita coisa aqui em casa e é uma riqueza enorme. E eu vejo, né, a riqueza enorme das atividades de vocês que para mim apesar de ser um ano bem, é um ano novo, uma experiência nova para todo mundo, né? Tanto para a gente como professor, como para vocês como alunos, como para os pais. É uma forma diferente de aprender, mas maravilhosa, tá? A gente faz a diferença quando a gente se junta. E como eu sempre digo, eu agradeço muito aos pais, porque tudo isso, sem a ajuda deles, não é possível. Sem a força de vontade dos pais, né, de quererem fazer acontecer, não seria possível, porque a minha parte eu faço, mas o retorno depende da força de vontade dos pais. E eu posso dizer que todos estão, assim, estão de parabéns,
né? Eu vou avaliar até os pais, eu acho, né? Mas todos eles estão assim de parabéns, porque é uma participação indescritível. Então, bora lá fazer atividade. Manda pra Pro. A Pro tá ligadinha, manda mensagem para qualquer dúvida, que a Pro tá aqui prontinha para responder. Mas, como eu falei essa semana, eu vou estar presente para estar sempre dando uma dica para vocês, né, sobre as atividades, porque é muito interessante a gente estar junto, porque às vezes assim, coloca na atividade, mas às vezes o pai não entende, como é que eu vou fazer? Aí a Pro tá aqui, em vez de mandar mensagem, a Pro já grava, não que não tenha que mandar mensagem, podem mandar para tirarem as dúvidas, mas a Pro já dá uma facilitadinha, né? E assim vocês continuam me vendo, né? Porque assim, eu tô morrendo de saudade de vocês, eu fico olhando para esse celular e conversando com eles e fico olhando vocês ali atrás, então tá tudo igual. Vocês estão aqui juntinho de mim e juntinho do meu coração sempre, tá? Beijinho para vocês, boa atividade, manda pra Pro.